beleza? Eu sou o professor Luiz Matemático e nessa videoaula eu vou falar sobre um matemático muito importante, mas muito importante mesmo. Eu duvido que você não já tenha escutado falar sobre Pitágoras. Pitágoras foi um matemático e filósofo grego que nasceu por volta dos anos 570 a.C. e viveu em média 70 a 75 anos por aí. Não sabe ao certo quantos anos Pitágoras viveu. Mas assim, qual a importância de Pitágoras? Para você ter uma ideia o quão inteligente, o quão importante para a matemática foi Pitágoras, estudos falam que Pitágoras, aos 18 anos, ele já sabia, por exemplo, que a Terra era esférica. Então, imagine você que, se você pular aí 1000 anos, 1500 anos, havia uma discussão histórica que as embarcações, quando se deparassem no mar, então na linha do horizonte, haviam abismos em que elas caíam e tinham bichos e tal, monstros que pegavam as embarcações, que matavam as pessoas, que ninguém conseguia voltar. Então, veja, Pitágoras, 1500 anos antes, 2000 anos antes, Pitágoras já sabia que a Terra era esférica. Então a gente não está falando de qualquer pessoa, né? A gente está falando do grande e glorioso Pitágoras. Pitágoras é muito importante, principalmente para o estudo das relações métricas. Pitágoras tem um teorema que todo mundo já ouviu falar, o teorema de Pitágoras, o teorema de Tio-Pitts. Então, o que é o teorema de Pitágoras? O que é que eu posso falar sobre o teorema de Pitágoras? Pitágoras descobriu o seguinte, ó, vamos lá. Ele descobriu que em qualquer triângulo retângulo, se você criar um quadrado com a mesma dimensão dos catetos, para quem não lembra o que é cateto, o cateto são esses dois lados do triângulo, no nosso caso aqui, o C e o B. Se você criar quadrados com a mesma dimensão desses catetos e calcular a sua área, no caso aqui a área seria C ao quadrado e essa área aqui seria B ao quadrado, se você somar essas duas áreas, ela seria equivalente à área do quadrado que tem a mesma dimensão do comprimento da hipotenusa. Então, se a gente pudesse cortar aqui esse quadrado e pudesse cortar esse quadrado, a gente colocaria um aqui e cortaria bonitinho e encaixaria esse e esse aqui dentro. Então, isso foi o teorema de Pitágoras. E aí, como é que a gente pode calcular? Como é que aparece isso? Vamos imaginar o seguinte, um exemplo aqui bem simples. Vamos dizer que eu tenho um triângulo que tenha 12 centímetros de um cateto e tenha 5 centímetros em outro. Qual seria essa hipotenusa? Então vamos lá, ó. Seria A ao quadrado, que a gente não sabe ainda, né? A ao quadrado, vou colocar aqui o teorema, B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, o A ao quadrado eu não sei, isso é igual ao quadrado dos catetos. 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Então vamos lá. A ao quadrado é igual a 144 mais 25. Isso é igual, A ao quadrado é igual a 169. Observe, isso é igual a raiz de 169. Muito cuidado, porque a gente estudou, inclusive em aulas anteriores do nosso canal, que a raiz ela vai produzir dois números com sinais opostos. Por quê? Nesse caso aqui, tanto o 13 quanto o menos 13, se você multiplicar, ele dá mais 69. Mas como a gente está falando de geometria, esse valor menos 13 não nos interessa. Então esse quadrado aqui, esse cateto, vai ser 13 o tamanho dele. Então, 13 vezes 13, 169, é a mesma da soma da área desses outros dois quadrados. Mas assim, tem uma coisa assim muito importante mesmo sobre o teorema de Pitágoras, que é importante a gente falar, inclusive, sobre isso, é o famoso triângulo pitagórico. Todo mundo já ouviu falar sobre triângulo pitagórico. O que seria o triângulo pitagórico? O triângulo pitagórico, Pitágoras descobriu que se você pegar esse terno de números consecutivos, só existe um, só esse terno. 3, 4, 5. Então, se a gente tiver um triângulo retângulo com essas medidas 3, 4, 5,
é o famoso triângulo pitagórico. Isso aqui funciona, ó, 25 ao quadrado, 25, que é 5 ao quadrado, isso é igual a 9, que é 3 vezes 3, mais 16. Então, 25 é igual a 25. Aí eu pergunto, existem outros triângulos pitagóricos iguais a esse, com números naturais consecutivos, que funcionam no Teorema de Pitágoras? Não, mas tem uma particularidade aí. Se a gente tiver A, B e C, e esse A, B e C for triângulo pitagórico, e a gente escolher um número K natural que multiplique por A, B e C, esse triângulo ele também funciona com as mesmas propriedades do pitagórico. Agora ele não vai ser consecutivo, não existe outro consecutivo, mas contrapartida, ele vai funcionar e vai haver a mesma propriedade relacionada ao triângulo pitagórico. Então, não esqueça, você pode também, ao invés de fazer os cálculos, você pode observar o seguinte: se existe um número que multiplicou o A, B e o C, que ele fez com que esse triângulo fosse derivado do 3, 4, 5. Então, se você conseguir perceber isso, ele vai funcionar também como o Teorema de Pitágoras, ele vai dar exato no caso. Vamos pensar no seguinte, ó, 3, 4, 5. Vamos escolher um número K aqui, 3. Então eu fiquei com, se o K for 3, eu fiquei com 3 vezes 3, 9. 4 vezes 3, 12. E aqui teria que ser 5 vezes 3, 15. Vamos ver se isso vai funcionar. 15 ao quadrado é igual a 9 ao quadrado mais 12 ao quadrado. 225 é igual a 81 mais 144. Pode somar aqui, que vai dar 225 é igual a 225. Isso aí ele chamou de terno pitagórico. Então existem outras provas para a gente fazer isso. Em uma futura aula eu prometo que irei fazer uma prova sobre se existem outros números consecutivos que juntos no triângulo formam o Teorema de Pitágoras. Mas por hoje é só, espero que tenha gostado, espero que tenha entendido. Qualquer dúvida, luismatemático.com.br. Não deixe de deixar seu like, não deixe de curtir, compartilhar e comentar. Valeu, um grande abraço.